Graça e paz, amados, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo aí para mais um momento de versículos que alimentam da palavra do nosso Deus. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. É uma história muito conhecida, mas eu não quero falar daqueles, dos atores que são ali o centro da história, mas eu quero sempre falar de alguns que são apenas coadjuvantes, apenas fazem parte de uma cena, mas são esses que fazem toda a diferença. Eu já falei uma vez, inclusive, sobre um homem também, Lázaro, que não teve uma fala, mas esse personagem teve uma fala, mas foi suficiente para mudar a história de um homem. Vem comigo aqui em 2 Reis, capítulo 5, onde diz o versículo 1 assim: Naamã, comandante de todo o exército do rei da Síria, era muito respeitado, muito honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Porém, este guerreiro era leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. E essa menina observava tudo que acontecia na casa. Ela estava ali, cativa, presa. Mas diz o versículo 3 que um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra através do nosso Deus. Bom, é sobre essa passagem que eu quero falar. Mais uma menina que não diz o nome, apenas diz que ela estava presa. Mas diz que ela estava presa quando você olha no foco natural, de uma guerra. Mas na verdade, ela estava mais livre do que Naamã. É isso mesmo. Porque, na verdade, as roupas de Naamã escondiam a lepra, mas o espelho de Naamã no seu quarto revelava quem ele era, revelava o que o incomodava. E essa menina fez toda a diferença, porque ela presa estava livre, Naamã livre estava preso. Ela presa, Deus via a atitude dela e se alegrava. Naamã livre, entre aspas, só era aplaudido pelos seus soldados, mas ninguém se aproximava, aqueles que tinham mais intimidade, nem para dar um abraço e condecorar Naamã. Por quê? Porque a lepra era uma das piores doenças no sistema antigo, na época de Jesus, naquelas épocas antigas. Era o pior incômodo que as pessoas poderiam ter. Falou que era leproso, acabou, ele era afastado. E Naamã tinha esse problema, mas era preciso expor. Agora, expor para quem? Então a menina vendo aquela situação, Deus usa aquela menina e capacita para que ela abra a boca, chegue até a sua senhora, que para muitos seria uma falta de desrespeito, mas ela cheia do Espírito Santo. Ela falou: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra em nome do nosso Deus. Sabe, querido, eu quero falar com você hoje. O que o seu espelho diz para você? Porque muitas das vezes, como eu já disse, colocamos aparências em TikToks, YouTubes, fotos bonitas. Mas no espelho, quem somos nós? Na nudez do nosso corpo e da nossa alma, quem somos nós? Esse espelho é Jesus. E ele fala para você: eu quero mudar o que precisa ser mudado. Eu quero curar a ferida que você esconde. Talvez um trauma, talvez uma falta de perdão, não sei, talvez um vício. Eu quero curar isso aí em você. Eu quero entrar com a minha providência. E Naamã, apesar de ser aplaudido sendo comandante do exército total do rei da Síria, sendo respeitado e honrado, ele não era curado. A sua patente não o curava, mas o Deus que aquela menina servia, deu livramento dela dentro da casa de Naamã. A lepra não pegou a menina, mas o Deus da menina alcançou a esposa e alcançou Naamã e deu vitória e vida àquela casa. Vem comigo aqui em Hebreus capítulo 4, fechando a minha palavra. Hebreus capítulo 4 diz algo muito interessante. Glórias a Deus. Olha o que diz aí. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos do nosso Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E a minha palavra para você nesse expresso, ou melhor, nesses versículos que alimentam abra seu coração com o Senhor. Deixa ele ser o espelho, porque por mais que você se atavie de roupas, ele consegue penetrar juntas e medulas. E ele entende o que tem faltado.
Então, não faça como Naamã fazia, porque depois que ele resolveu tomar uma atitude e buscar a presença, tudo se transformou na vida deste homem. E essa palavra é dizendo para você, Deus quer transformar você de dentro para fora. Ei, de dentro para fora. As roupas de Naamã escondiam. Tem muita gente com roupas de crente se escondendo, levando Bíblia se escondendo. Mas o espelho, os olhos do Senhor, refletem quem verdadeiramente nós somos. Se é apenas uma palavra, ou se é uma pessoa que tem buscado santificação em um processo de oração, de busca, de estudo, de leitura, de intimidade com o Pai. Fica esta palavra. A menina presa era livre, um homem livre era preso. Mas quando houve ali, um olhar para uma simples menina cheia do Espírito Santo, a coisa mudou. Na vida de Naamã, na vida da esposa de Naamã, na vida da menina, e assim vai mudar na minha e na sua vida. Porque quanto mais nós nos aproximamos, mais ele corre para nós, nos abraça, nos beija, como foi aquele pai, com aquele jovem que decidiu sair e voltou arrependido. Fique com este momento, versículos que alimentam, e saiba, Deus está no controle, e Ele é Deus que cura a lepra da alma, e dá o conforto e o refrigério, e o bálsamo, que cura corpo, alma e espírito. Que Deus te abençoe rico e poderosamente, graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.